Eu sou Denise Tonello, sou pedagoga formada pela USP, mestre em educação formada pela PUC, atuo já há 10 anos como colaboradora do Instituto Avisa Lá e mais especificamente há 2 anos como formadora dos cursos à distância. Quero agradecer a oportunidade que me foi dada pelo canal Avisa Lá Convida para estar aqui hoje falando com vocês sobre portfólios. Esse é um instrumento de avaliação que, do meu ponto de vista, é bastante rico, porque ele dá conta de comunicar todo o processo de aprendizagem vivenciado pelas crianças, né? Para que isso aconteça, na verdade, nós precisamos compreender a serviço do que vem esse instrumento e quais são os princípios norteadores que eu não posso deixar de garantir para que de fato eu elabore um portfólio, né? Então a primeira coisa importante para a gente pensar é a origem dessa palavra, né? Portfólio é uma palavra já antiga. E o que significa? É uma coletânea de melhores trabalhos, de mostras, mas de melhores dos melhores, porque artistas, pintores e outros tantos profissionais utilizam esse instrumento como um recurso para mostrar o que eles têm ali de melhor, o que eles fizeram de melhor, geralmente para que eles possam convencer do trabalho, mostrar o trabalho. Então, esses profissionais, dificilmente eles vão colocar no portfólio deles algo que eles não achem tão bom, né? Então, eles vão pegar o melhor e colocar ali naquele instrumento. Quando a gente traz a palavra portfólio para a educação, ela tem um sentido um pouco diferente. E se a gente traz com esse intuito de colocar o melhor, né, no portfólio da criança em educação, aí já começa o primeiro grande equívoco que se comete na concepção dessa ferramenta. Então, em educação, o que é um portfólio? É uma ferramenta que está avaliativa e que está a serviço de retratar o processo de aprendizagem vivenciado pela criança, tá certo? Se é para retratar o processo de aprendizagem vivenciado pela criança, não tem que ter ali só as melhores atividades, tem que ter ali atividades que retratem esse processo. O que é o processo? Que mostra o que ela não sabia, né, o que ela aprendeu depois de um determinado período de tempo e o que falta ainda aprender, porque todo o processo de aprendizagem tem essa continuidade. Aliás, toda a avaliação que a gente faz, ela já tem esse propósito de pensar para onde vamos, né? Então, o portfólio, a gente precisa, quando a gente pega o portfólio de uma criança, a gente precisa visualizar tudo isso. O que ela não sabia, o que ela aprendeu e o que falta aprender. Além disso, um outro ponto, um outro aspecto muito importante quando a gente fala em portfólio é que não é um instrumento organizado pelo professor. Melhor, ele pode ser organizado quando o professor ele pensa nos critérios, ele pensa em qual foco aquele portfólio vai ter, né? Como essas atividades vão estar ali organizadas. Então isso é papel do professor. Mas se só o professor coleta atividades, organiza atividades, analisa as atividades e coloca, isso não é um portfólio, porque o portfólio ele é um instrumento, uma ferramenta que não só o professor participa, mas também as crianças e também os pais. Então, posto isso, a gente, quando pensa em organizar portfólios de aprendizagem dos nossos alunos, das crianças, a gente precisa prever todos esses tempos para que a criança possa participar, para que a criança possa escolher atividades ou para que a criança possa olhar para as atividades que foram selecionadas pelo professor e fazer uma análise naquele sentido que eu disse para vocês, o que eu não sabia, o que agora eu já sei e o que ainda falta aprender, né?
Daí vocês podem estar pensando assim, ó, tá, mas aí como eu organizo esse instrumento? O que eu tenho que considerar? Né? Não é muito trabalhoso. Eu costumo dizer que assim, o portfólio ele não é algo a mais. Na verdade, a gente organiza aquilo que as crianças já fazem, organiza as atividades de uma maneira que vá de verdade retratar esse processo que eu mencionei agora há pouco, tá certo? Então, quais são assim algumas... Não existe receita para criar portfólios, mas existem princípios norteadores e alguns pontos que eu acho que a gente pode considerar. Então, primeiro ponto, super importante. Acho que vale, quando você for pensar em organizar um portfólio, pensar qual é o foco de aprendizagem desse portfólio, né? Ah, mas como eu penso no foco de aprendizagem? O que naquela faixa etária com a qual você trabalha é o mais importante, seria quase que assim, a aprendizagem principal daquela faixa etária. Esse é um bom foco para o portfólio. Então, por exemplo, vamos falar em crianças de 3 anos. Eu vou colocar como foco da aprendizagem, por exemplo, a evolução da escrita, ou a evolução da figura humana, do traçado da criança, com crianças de 2, 3 anos. Não é? Porque nessa faixa etária, as crianças, assim, elas estão se desenvolvendo nesse aspecto, mas assim, não é a principal aprendizagem, não é o que a gente mais investe para que a criança aprenda. Uma criança nessa faixa etária, o nosso maior investimento, muito provavelmente, é com relação à oralidade. Como a criança se expressa, como ela se desenvolve nesse aspecto, como ela vai construindo o discurso dela, a clareza de ideias, né? A maneira como ela vai pedir para o educador o que ela quer. Então, faz muito mais sentido nessa faixa etária, por exemplo, eu pensar em organizar um portfólio de oralidade, né? Que aí eu vá registrando como essa criança se comunica, como ela foi se desenvolvendo e tudo mais. Com crianças de 6 anos, onde eles têm aí um desenvolvimento, 6, 7 anos, um desenvolvimento grande na escrita, na construção da base alfabética, né? Aí sim, talvez faça mais sentido eu ter um portfólio sobre a evolução da escrita. E posso pensar em N focos, não é? Como a criança vai desenvolvendo o registro dela matemático na resolução dos problemas, se as crianças são mais velhas, de ensino fundamental, 1 ou 2, ou até ensino médio, como as crianças vão se desenvolvendo na habilidade de escrever, de produzir textos. Então, o foco é um primeiro aspecto muito importante para você definir antes de iniciar esse trabalho com portfólio. Posto o foco, é pensar nos tempos de organização, né, organizar o seu trabalho para que eu possa dar conta de tempos, de eleger atividades, de analisar atividades, de conversar com as crianças para fazer essa análise, porque senão eu acabo tendo um investimento muito grande no organizar o portfólio e selecionar as atividades, mas não tenho um tempo para olhar para isso. Então, prever os tempos, organizar esse tempo é um outro aspecto fundamental. E o terceiro princípio, que do meu ponto de vista é fundamental para não descaracterizar o portfólio, é de fato a participação da criança. O portfólio ele é um instrumento de avaliação que ele desenvolve a questão da metacognição, desenvolve essa questão dessa análise do que eu não sabia e do que agora eu sei, do que eu preciso aprender, mas para isso a criança precisa participar desse processo. Precisa sim escolher atividades, precisa olhar para essas atividades e dizer da maneira dela, depender também da faixa etária, o que ela aprendeu, o que ela não aprendeu, e isso eu só garanto se eu der essa oportunidade para as crianças, tá certo? E além das crianças, já que esse é um instrumento que serve não apenas para o professor, mas toda a equipe pedagógica, também para as crianças e também para os familiares observarem esse percurso de aprendizagem, é fundamental
que eu garanta também esse momento com os familiares. E aí, como é que eu vou garantir isso? Também me enviando esse portfólio para casa, pedindo a participação das famílias, pedindo que eles deem ali devolutivas do que eles perceberam com relação à aprendizagem de um ou outro foco. Então isso também é um ponto fundamental, né? O que é importante a gente saber? Que se a gente abre mão de um desses aspectos, então assim, só o professor organiza o portfólio, aí eu já não posso chamar de portfólio, porque o que define o portfólio em educação é esse instrumento de avaliação, onde a criança participa como protagonista, essa participação ativa, né, de saber, e o professor não organiza isso sozinho. Então, se eu não garantir esses aspectos, esses princípios norteadores que eu citei aqui, então eu estou descaracterizando o portfólio. Aí pode ser que eu esteja aí fazendo uma pasta de atividades, uma coletânea de atividades, mas se for mesmo um portfólio, ele tem que ter não só as atividades, mas esses registros também dessas avaliações que a criança fez e tudo mais. Na revista número 39, isso, essa aqui, do Avisa Lá, ela já é um pouco antiga. Existe um artigo meu que eu coloquei, que foi publicado, que chama Portfólios Bem Aproveitados. Aqui, na verdade, eu descrevo um pouco desse processo de uma das experiências vividas, contando aqui como as crianças participaram, qual foi o envolvimento dos familiares e tudo mais, para que esse instrumento de verdade se caracterizasse como um portfólio. Tá bom? Então eu espero ter esclarecido um pouquinho para vocês aí esse instrumento, e espero encontrar com vocês aí numa outra oportunidade, tá bom? Um abraço e muito obrigada!